Fala pessoal, tudo bem? Olha, ele aí de volta, professor Laurence. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo jóia? Vamos nessa então? Olha, aquela última aulinha, né? Relações métricas em triângulo. Bom, no triângulo nós já vimos então, gente, várias relações, né? Desde, por exemplo, lei dos senos, que era no triângulo qualquer, lei dos cossenos. Vimos também, pessoal, na aula passada, as relações ou a relação do teorema de Pitágoras, que era válido aonde? No triângulo retângulo, né? Então, para hoje, nós veremos então as relações métricas no triângulo, tá? Em especial hoje, pessoal, relações métricas no triângulo retângulo, tá? Então no triângulo retângulo nós não temos só a questão do teorema de Pitágoras, né? Nós temos outras relações que podem ser extraídas, né, nesse triângulo retângulo. Então vamos aqui para o nosso quadro aqui, para fazer então a figurinha de um triângulo retângulo e a partir daqui, gente, extrair algumas relações, né? Então veja, o que o Laurence fez aqui, ó, eu desenhei um triângulo retângulo, que você já conhece, é um triângulo, 3 lados, em que internamente você tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, né? Bom, então veja, para a nossa aula de hoje, nós temos então um triângulo retângulo, onde, lembrando dos elementos que você já conhece, tá? Aqui eu chamo, por exemplo, de lado A, aqui, por exemplo, vou chamar então de lado B, tá? E por último aqui, ó, você vai ter um lado C, A, B e C. Legal! E esses ladinhos, só relembrando, eles possuem nomes. Você lembra dos nomes? Vamos lá? Então vamos ver, por exemplo, que o A é um cara conhecido. Na verdade, o A é o lado mais conhecido e mais notável desse triângulo retângulo. Ele sempre vai ser o maior lado e sempre estará oposto ao ângulo reto. Qual que era o nome desse lado mesmo? Era chamado de hipotenusa, né? Bom, hipotenusa. Legal, 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 legal. Nós temos também os outros dois ladinhos ali, que por exemplo é o lado B e o lado C. Veja, o lado B e o lado C, eles serão chamados do que mesmo, pessoal? Serão chamados de catetos, né? Aqui, ó. Serão chamados de catetos. Então, basicamente, a estrutura de um triângulo do tipo retângulo é isso. Temos a hipotenusa e nós temos, por exemplo, os catetos. Bom, mas qual é a relação métrica que nós podemos extrair no triângulo retângulo? Gente, fazer o seguinte, eu vou agora com esse triângulo retângulo, com a hipotenusa lá na base, ou seja, lá embaixo, né? Eu vou agora fazer um pontilhadinho aqui, uma chamada seviana, né? E até aqui embaixo formando 90 graus, né? Então vejam que lá em triângulos, quando você pensa em geometria, qual vai ser essa seviana vermelhinha? Essa medida aqui em rosa, vou chamar por exemplo de H, essa rosa, vermelho, né? Então vai ser chamado de H. O que é o H, gente? Sai da parte do vértice e vai até aqui a parte de baixo, a base forma 90 graus. Esse H aqui, ó, ele será chamado de altura. Só que veja, num triângulo, pessoal, você tem 3 alturas. Se você observar, você tem uma altura aqui, né? Se você girar o triângulo, tem uma altura aqui, uma outra altura aqui. Então, para que você fale dessa altura bem específica, nós podemos, então, considerar essa altura como se fosse uma altura relativa à hipotenusa. Ou seja, é aquela altura que ela vai ter a base aonde? Lá na hipotenusa, tá? Então chamado de altura relativa à hipotenusa. Bom, continuando, gente. Os outros elementos que vão aparecer agora, quando você coloca esse triângulo retângulo com base, né, lá na hipotenusa aqui, tem a altura relativa à hipotenusa, e nós temos também aqui duas medidas novas, que eu vou chamar, por exemplo, de uma medida de M, tá? E essa outra medida aqui, ó, de N. M e N. Laurence, quem que é M, quem que é o N, né, dessa nossa figura? Veja, M, N, eles são chamados, pessoal, de projeções dos catetos. Projeções dos catetos, tá? Bom, então veja, o que é projeção do cateto? Vamos pensar assim, gente, esse cateto C e esse cateto B, se caso você queira imaginar uma sombra deles projetadas no chão, projetadas na hipotenusa, projetadas na base, eles vão ter medidas exatamente igual a M, no caso do C,
igual a n no caso do b, né? Como se fosse sombras. Projeção você pode imaginar que é uma sombra, tá? Então a sombra desse cateto C, a sombra dele aqui, ó, ele vai ser exatamente aqui, gente, uma sombra m, né? E a projeção, a sombra do b, que é o cateto b, vai ser o n, tá? Então por isso que o m e o n, eles são chamados de projeções dos catetos, tá? Bom, legal. Só que agora esses elementos H, M, N, A, C e B, eles vão ter relações, tá? Haverão fórmulas que nós vamos agora escrever com vocês aí, para que a gente possa fazer as relações métricas nesse triângulo retângulo em específico, tá? Então essas fórmulas valem para um triângulo retângulo que tem, por exemplo, né, que possui essas características que estão aqui no quadro para vocês. Veja, a primeira fórmula que eu vou agora relacionar para vocês é a seguinte. O cateto C elevado ao quadrado, ele vai ser igual ao valor de M multiplicado por A, tá? Então agora observem aqui, ó. Esse cateto aqui eu estou relacionando com a sua projeção e junto com a hipotenusa. Então a primeira fórmula, a relação de quem? Cateto, a sua projeção e a hipotenusa. O primeiro ao quadrado é igual à multiplicação dos dois valores de baixo. É uma forma para você tentar memorizar, tá? Outra fórmula de forma análoga, só que do lado de lá, do triângulo, você vai ter o seguinte, ó. B elevado ao quadrado vai ser igual a N multiplicado por A. Tá? Essa outra fórmula aqui, gente, você vai então fazer a relação então do B, que é outro cateto, com a sua projeção e a hipotenusa A. Tá? Estou até colocando em pontilhado para você lembrar das relações. É o cateto com a sua projeção que está na hipotenusa. Tá? Então é sempre o de cima quadrado igual à multiplicação dos dois de baixo. Feito? Tá. Uma outra relação que nós podemos extrair aqui, ó. H ao quadrado, que é a altura relativa, ela vai ser equivalente ao valor de m multiplicado por n, tá? Então essa próxima relação está então agora relacionando quem agora? Eu estou relacionando então o valor de altura relativa, aqui ó, altura relativa, projeção m e projeção n, né? Então estou fazendo a relação desses elementos aqui, ó, tá? Então é o de cima quadrado igual a multiplicação dos dois valores de baixo, né? E a última relação que você tem, por exemplo, é o seguinte, é o valor então do A multiplicado por H vai ser equivalente ao valor então do cateto multiplicado por cateto. São quatro relações, são quatro fórmulas, tá? A, H, cateto, cateto. Beleza? E claro, se você quiser ainda criar uma quinta fórmula, gente, criar não, mas na verdade você pode fazer uma quinta fórmula. Como é um triângulo retângulo, você pode, por exemplo, lembrar do teorema de Pitágoras, né? No teorema de Pitágoras, ele fala então, por exemplo, o seguinte, ó, pelo teorema de Pitágoras, só para a gente pecar pelo excesso, a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então você poderia colocar uma quinta fórmula, né? Mas para nossa aula de hoje, o que é mais importante e de novidade são essas quatro novas fórmulas, tá? Claro, é legal você decorar, é mais simples de você aplicar, eu concordo com vocês, tá? Mas em algum momento, se caso você queira entender o porquê dessa fórmula, gente, é você trabalhar com semelhanças de triângulo, tá? Por exemplo, o triângulo retângulo aqui azul, ele é semelhante ao triângulo retângulo pequeno, que também é semelhante a esse outro triângulo retângulo. Então, de acordo com as semelhanças, com as proporções que você tem dos triângulos, você chega, por exemplo, nessas chamadas relações métricas do triângulo retângulo. Tá? Então, aqui é uma ideia de como você, caso você tenha uma dúvida de como é que chega na fórmula, como é que você, né, deduziu, são só fórmulas, mas o porquê disso, né? São as semelhanças, tá? Grande com pequeno, pequeno com pequeno. Então, essas várias semelhanças te dão essas diversas fórmulas e relações métricas, tá certo? Então agora nós temos algumas atividades para fazer, gente, de acordo com essas fórmulas, tá? Agora são aplicações de fórmulas. Veja, a pergunta aqui é o seguinte, ó. No triângulo retângulo, cujas projeções dos catetos medem 3,27, né? Ele possui uma altura relativa equivalente a quanto? Então veja, ele falou em altura relativa, falou em projeções, já lembre-se dessa figura que eu fiz para vocês,
tá? Desse triângulo com a hipotenusa lá na base, na parte de baixo. Então nessa primeira atividade, o que você faz? Vamos fazer a figura de novo? Então você vai construir um triângulo retângulo, tá? Como ele falou, por exemplo, para nós em altura relativa, gente, eu sugiro para vocês, né, que você faça uma figura bem parecida aqui, gente, com essa figura que eu fiz para vocês aqui do lado, né? Então aí você tem um triângulo retângulo, onde a hipotenusa está na base, né? Nós temos as duas projeções M e N e a altura relativa. A questão forneceu para nós, a altura relativa e falou, por exemplo, de projeções. Então, lendo aqui na questão, triângulo retângulo, as projeções medem 3,27. Então aqui, vamos botar o valor de 27 aqui, ó, né? Centímetros, a unidade está em centímetros, né? E aqui, por exemplo, a medida 3 centímetros. Olha, nesse caso aqui, quando você faz a figura, tanto faz a ordem. É porque como a medida ficou maior por 27, eu chamei de 27, mas tanto faz a ordem. Importante é que você coloque os valores relacionados às projeções, né? E a pergunta é, quanto equivale a altura relativa à hipotenusa, né? Então veja, a altura relativa à hipotenusa, para você encontrar esse H, você vai utilizar essa fórmula aqui, né? A altura relativa é igual à multiplicação das projeções. Então aqui rapidamente você vai ter assim, ó, a altura ao quadrado vai ser equivalente ao valor então de 27 multiplicado pelo número 3. Logo, esse h ao quadrado vai ser equivalente a 81. Nossa, deu um valor notável, né? Vai dar uma raiz exata, bonitinha, porque esse h vai ser equivalente a uma raiz de 81. Logo, esse h vai ser equivalente a 9 centímetros, né? Então aí pelas relações métricas, rapidamente o h foi encontrado. Aí é mais uma questão, sabe do que, pessoal? De reconhecimento de fórmulas, né? Lembrar do que você tem, das relações que você tem, para que você faça rapidamente essas relações, tá? Na próxima e última questão, nós temos então mais uma atividade que você vai ter que fazer a construção então desse triângulo. Então vejam, no triângulo retângulo com catetos de medida x, a sua projeção vale 4 centímetros. Então, sabendo que a hipotenusa mede 9, determine o valor do x. Então, gente, reconhecimento, faça uma figura aqui de novo. Então, você tem, por exemplo, aqui um triângulo retângulo. Façam de acordo com o exemplo que eu passei para vocês, que é um triângulo retângulo, onde você tem, então, quais elementos do triângulo retângulo. No triângulo retângulo com cateto de medida x, tanto faz você chamar o x, esse cateto, esse aqui, tá? Chamar, por exemplo, o x aqui, ó. Então, colocar o cateto no lugar do cateto, né? A sua projeção de quem? Do x, ele mede 4. Então, se você escolher o lado direito do triângulo, coloque 4 centímetros, que é a projeção desse cateto aqui, né? Então, aqui, ó, valor de 4. E segundo a questão também, a hipotenusa é equivalente a 9. Então, a hipotenusa, ela é única, e aqui você tem, por exemplo, o valor de 9 centímetros, tá? Então, de acordo com a questão, a pergunta é qual é o valor do x? Que é esse cateto, tá? Então, a relação é você pegar o cateto com a sua projeção e logo mais a hipotenusa. Você vai ter essa relação que está, por exemplo, à direita do triângulo e da nossa fórmula. Então, você vai ter que o x elevado ao quadrado é equivalente a 4 multiplicado por 9. X elevado ao quadrado vai ser equivalente a 36. Valor super notável de você encontrar a raiz quadrada, né? Então, x vai ser equivalente a raiz de 36. Logo, o x vai ser equivalente a 6, tá? Repete a unidade. Se está tudo em centímetros, que tal você colocar então a resposta em centímetros? Tá ali, resposta é equivalente a 6 centímetros, tá? Então vimos hoje o que? As relações métricas, as fórmulas ali, ó, triângulo, retângulo. Tudo bem, gente? Grande abraço, até o próximo encontro. Tchau!